Normalmente, estamos gravando e vamos começar a estudar então, né? A gente, na semana passada, teve uma discussão bem interessante a respeito da natureza do poder, do fato de que o poder, ele acaba tocando todos os aspectos da vida humana. E quando a gente estava nessa conversa, eu lembro que eu falei para vocês ali da minha experiência do quanto que o capital, o Estado, incorporam mesmo as nossas reações, mesmo as nossos atos revolucionários, os nossos atos de luta, de rebeldia, como tudo acaba se tornando produto. Eu acabei me lembrando desse texto aqui, do Roland Barthes, ele se chama Aula. O Roland Barthes, ele foi professor na Paris 4, né? Antigamente era chamada de Sorbonne, a Universidade de Paris. E essa aula, esse livro chama Aula, é a transcrição da aula inaugural do curso de semiologia, que foi proferido por alguns anos pelo Roland Barthes, lá na Universidade de Paris. Então, eu queria ler o início desse texto com vocês, porque ele trata justamente dessa questão de como tudo é tocado e tudo é, de certa forma, dirigido a partir da questão do poder. Boa noite, Bárbara. Galera que chegou aí depois que eu dei boa noite para todo mundo, recebam aí meu boa noite também. E vamos começar a estudar, então. Ó, o livro, né? Hoje a gente vai passar por dois textos, né? Pela aula do Barthes e pelo Ética Nicômaco do Aristóteles. Os dois livros, assim como o material da aula de hoje, já estão lá no site, já estão lá disponíveis para download, para quem quiser acompanhar. Então, vocês podem, quando quiser, entrar lá e fazer o download. Tá certo? Essa aula de hoje, quando eu terminar, eu vou acessar a gravação dela e também vou disponibilizar para vocês. Eu não sei se eu vou pôr no YouTube ou se eu vou pôr o arquivo diretamente lá no site, porque eu não sei a capacidade de memória que tem para a gente pôr ali, mas estará disponível para vocês. Então, eu vou começar com a leitura do texto, que nem a gente fez semana passada com o texto do Platão. A gente vai lendo, comentando. Tchau, tchau, boa noite. Eu estou aqui ao vivo do meu trabalho hoje, o pessoal está indo embora. Eu acho que eu aqui falando de filosofia estou ajudando a espantar a galera, mas é isso aí. Então, começando a leitura da aula inaugural do Roland Barthes. Ele começa aqui, o primeiro parágrafo, a primeira parte eu vou pular, que é ele agradecendo pela nomeação, pelo emprego, citando outros autores que o ajudaram a conseguir o emprego, falando da alegria que é poder trabalhar onde ele estava trabalhando, ter conquistado a posição que ele conquistou. Então, essa parte da rasgação de seda entre intelectuais a gente pode pular, não é do nosso interesse. A gente pode começar aqui, então, da página 5. Né? Então, uma outra alegria, a primeira alegria é ter conseguido um emprego na Paris 4, me vem hoje, mais grave, porque mais responsável. A de entrar num lugar que pode ser dito rigorosamente fora do poder. Pois se me é permitido interpretar por minha vez o colégio, direi que na ordem das instituições, ele é como uma das últimas astúcias da história. A honra é geralmente uma sobra do poder. Aqui, ela é sua subtração, sua parte intocada. O professor não tem aqui outra atividade, senão a de pesquisar e de falar. Diria eu prazerosamente, de sonhar alto sua pesquisa, não de julgar, de escolher, de promover, de sujeitar-se a um saber dirigido. Privilégio enorme e quase injusto, num momento em que o ensino das letras está dilacerado até o cansaço, entre as pressões da demanda tecnocrática e o desejo revolucionário dos seus estudantes. Sem dúvida, ensinar, falar simplesmente fora de toda sanção institucional, não constitui uma atividade que seja por direito pura de qualquer poder. O poder, a libido dominante, está aí, emboscado em todo e em qualquer discurso, mesmo quando este parte de um lugar fora do poder.
Essa fala aqui, inicial, ela é bem interessante a respeito da discussão que a gente teve na semana passada e que eu dirigi para o pessoal que é estudante de pedagogia, sobre a posição híbrida ali que os professores ocupam, né, entre o papel de funcionários e o papel de subversivos. O professor ele é um subversivo porque ele desperta os alunos da ignorância, e ele é um funcionário, ele é um sujeito obediente, porque ele faz isso a soldo e por ordem de uma instituição de poder político, que é o Estado. Estando ele dentro de uma instituição pública ou de uma instituição particular, isso não importa. O Barthes, ele vai dizer que a universidade, aqui o colégio que ele está falando, ele está se referindo à universidade, é um espaço fora do poder por conta da liberdade de cátedra que permite ao pesquisador levar a sua pesquisa aonde ele quiser, né? Mas... Peraí só um minutinho. Beto, quer que eu encoste aí? Foi pronto, gente. Desculpem. O Barthes entendia que essa instituição era um local fora do poder. Eu entendo essa fala dele meio que como uma deferência e uma homenagem ao local que o está acolhendo, porque não existe fora do poder. A instituição ela está ligada ao Estado, a instituição ela tem uma função política, a instituição ela tem uma função econômica, então ela nunca estará fora do poder. Ela tem um papel que é ambíguo, como é ambíguo o papel das artes, como é ambíguo o papel da ciência, como é ambíguo o papel do direito, de ao mesmo tempo reagir ao poder e fazê-lo ser respeitado, de encontrar os seus limites, mas encontrando os seus limites, abre novos campos para que ele seja aplicado, para que ele aconteça, né? Então, prosseguindo com o Barthes, quanto mais livre for esse ensino, tanto mais é necessário indagar-se sob que condições e segundo que operações o discurso pode despojar-se de todo o desejo de agarrar. Essa interrogação constitui, a meu ver, o projeto profundo do ensino que hoje se inaugura, ou seja, o projeto profundo do curso que ele está iniciando. E aí ele prossegue. É com efeito de poder se tratará aqui, indireta, mas obstinadamente. A inocência, entre aspas, né, como ironia moderna, fala do poder como se ele fosse um. De um lado, aqueles que o têm, de outros que não têm. Acreditamos que o poder fosse um objeto exemplarmente político. Acreditamos agora que ele também é um objeto ideológico, que ele se insinua nos lugares onde não o ouvíamos de início, nas instituições, no ensino, mas, em suma, que ele é sempre uno. E, no entanto, se o poder fosse plural como os demônios, meu nome é legião, poderia ele dizer, por toda parte, de todos os lados. Chefes, aparelhos maciços ou minúsculos, grupos de opressão ou de pressão. Por toda parte, vozes autorizadas que se autorizam a fazer ouvir o discurso de todo o poder, o discurso da arrogância. Adivinhamos, então, que o poder está presente nos mais finos mecanismos do intercâmbio social. Não somente no Estado, nas classes, nos grupos, mas ainda nas modas, nas opiniões correntes, nos espetáculos, nos jogos, nos esportes, nas informações, nas relações familiares e privadas, e até mesmo nos impulsos libertadores que tentam contestá-lo. Chama o discurso de poder todo discurso que engendra o erro e, por seguinte, a culpabilidade daquele que o recebe. A gente tende a ver, isso é muito comum em todos os campos do saber, mas nós aqui, entre psicólogos, pedagogos, a turma do direito que vai nos ver depois, a gente tende a ver as instituições onde estamos inseridos como espaços neutros. Então, a escola é um espaço
onde a legislação determinou um programa e aquele programa vai ser aplicado de maneira técnica científica. Então, a gente tende a ver a técnica e a ciência como espaços neutros das disputas de poder. A gente tende a ver a prática da psicologia como um discurso que vem de um desenrolar da fala, que tem seus pressupostos científicos, e que visa trazer um bem-estar para o paciente. Mas esse bem-estar é um bem-estar para o bom comportamento, é um bem-estar para o sucesso profissional, é um bem-estar para a boa inserção social, para a integração ou reintegração social. O direito, então, a gente nem precisa falar. O ideal da justiça, os símbolos são muito fortes nesses momentos, né? A deusa da justiça, com seus olhos vendados, que não olha a quem dirige as suas decisões, que segura a balança da igualdade. Essa balança e essa figura da justiça exercidas por um poder, que é o poder judiciário, que tem uma perspectiva de se apresentar como um poder técnico, que por estar fora das eleições está fora das disputas políticas, e que vai tentar buscar a sua legitimidade a partir de um discurso de técnica, de objetividade, de verdade fria e desapaixonada. A nossa cultura, atualmente, tem como mito, lembra da nossa aula de mitos, de historinhas? A ideia de que os conhecimentos técnicos são politicamente neutros e que, por serem politicamente neutros, eles não fazem parte dos jogos de disputa do poder. Pouquíssimas vezes os professores vão se ver como agentes de Estado. Eles se veem e são educados para se verem como agentes de transformação. Os psicólogos como profissionais da área de saúde, e não como aqueles caras que estão ali para recuperar e levantar a mão de obra para recolocá-la no mercado de trabalho. No direito, e o direito eu posso falar com um pouco mais de propriedade, por ter sido acadêmico de direito, a gente tem a ideologia do estudo para a justiça, quase que como um dogma dentro do curso. Entre o direito e a justiça, escolho o lado da justiça. Mas tudo isso vai vir de uma perspectiva de poder que é antiga e que ela está meio que contida no nosso mito de civilização, de que o poder é o dinheiro, de que o poder são as grandes empresas e que o poder vai ser exercido pelo Estado em alguma combinação entre o poder legítimo da população, que se manifesta democraticamente, e as influências devidas e indevidas que as instâncias de poder pelo dinheiro conseguem impor. Isso, para o Barth, e eu acredito na perspectiva dele, e por isso que eu trouxe para vocês, não é verdade. Ou pelo menos não é toda a verdade. O poder, ele se mostra numa sociedade com um caráter poliárquico. E eu vou colocar o termo aqui para vocês no chat. Esse termo poliarquia vem de um autor, um sociólogo, chamado Robert Dahl. Coloquei o nome dele ali no chat junto com o termo. Isso quer dizer que nós não temos o poder, nós não temos um único polo de poder na sociedade. A gente não está simplesmente enfrentando o capital, como acreditam os socialistas, ou enfrentando o Estado, como acreditam os liberais. As coisas não são assim tão simples. O poder, ele está espalhado em todas as relações humanas. No nível macro, entre as instituições, no nível das instituições sobre os indivíduos, e no nível micro, nas nossas relações individuais.
né? O poder, assim, eu gosto desse termo que o Barthes usa, cadê que ele vai tratar aqui, de libido dominante, né? O desejo de tudo tocar, o desejo de engendrar, o desejo de fazer com que o outro se comporte como eu quero, o desejo de conhecer, o desejo de, ao conhecer, transformar o objeto meu de conhecimento em objeto. Ele é uma característica da nossa civilização. Como é que eu, por exemplo, vamos lá, né, coisa de filme americano, né? Como é que a gente faz para conhecer um sapo? Sapo, aquele bicho que tem verde, que pula, que tem veneno aqui assim. Eu estava conversando esses dias com a minha esposa de que deveriam espalhar sapos pela cidade inteira para a gente se livrar dos pernilongos. Eu não sei como é que tá de pernilongo aí em Campo Largo, mas aqui em Curitiba tá insuportável. A gente mora ali perto do Rio Belém e as nuvens de mosquito. Eu queria que espalhassem sapos pela cidade inteira. Não sei se é uma boa ideia. E depois, quando os sapos estiverem fora de controle, a gente resolveria o problema espalhando cobras pela cidade. Se minha ideia der certo, em 6 meses a gente ia ter que ter dinossauros andando, mas enfim. Vamos supor que eu queira conhecer um sapo. Eu queira saber algo sobre um sapo. Eu posso ler livros sobre aquilo, eu posso observar, eu posso descrever, eu posso contar histórias sobre. Mas a gente, na civilização ocidental, isso é uma coisa da forma que a nossa cultura se estruturou e que a nossa ciência se estruturou, a gente tem a necessidade de fazer do nosso objeto de conhecimento objeto. E olhem só, a própria linguagem me obriga a tratar aquilo que eu quero conhecer como objeto. Quando a gente vai estudar um sapo na biologia, o que a gente faz? A gente disseca o sapo. Pega o bisturi, abre o sapo. Todo mundo já deve ter visto isso em filme, né? Aqui no Brasil a gente não faz tanto trabalho de dissecação, até porque as nossas escolas não estão tão bem equipadas assim. Normalmente tem um sapo dissecado que está num pote de conserva, deve ser o mesmo sapo que está lá já há uns 60 anos, mas nos países do primeiro mundo, cada criança vai ter o seu bisturi, o seu sapo para abrir e conhecer por dentro. Só que o conhecimento que disseca, ele é um conhecimento que esteriliza, porque no momento que eu passo o bisturi no sapo, eu não tenho mais sapo. No momento em que eu trato o meu objeto de conhecimento como objeto, eu deixo de ter o meu objeto de conhecimento. Levando isso para as micro-relações, para as relações humanas. No momento em que um indivíduo, tentando se aproximar, vamos dizer, de um parceiro amoroso, se aproxima daquela pessoa a ponto de querer prever e controlar todos os passos daquela pessoa, você tira a espontaneidade da pessoa. A pessoa deixa de ser ela mesma. Quando o objeto do conhecimento é tratado como objeto, ele deixa de existir. Então, a nossa cultura a respeito do poder, ela, antes de mais nada, esteriliza. Se existe uma coisa que a gente pode chamar de cultura de morte, é isso. E essa cultura de morte, ela vai estar presente na cultura das escolas, vai estar presente nos hospitais, vai estar presente no sistema judiciário, vai estar presente no sistema educacional, vai estar presente na interpretação das leis. Quando você, para conhecer alguma coisa, precisa dissecar aquilo em partes menores, e ao fazer a dissecação, você perde o objeto do seu conhecimento. Isso está em todos os lugares. O Estado se organiza como se organiza, porque os indivíduos são da forma que são. Isso é uma consequência e não uma causa. Vamos seguir a leitura. Alguns esperam de nós, intelectuais, que nos agitemos a todo momento contra o poder, mas nossa verdadeira guerra está alhures, está em outro lugar.
ela é contra os poderes, no plural. E não é um combate fácil, pois, plural no espaço social, o poder é simetricamente perpétuo no tempo histórico. Expulso, extenuado aqui, ele reaparece ali. Nunca perece. Faça uma revolução para destruí-lo, ele vai imediatamente reviver, regeminar no novo estado de coisas. A razão dessa resistência, dessa ubiquidade é característica do que está em todos os lugares, é que o poder é o parasita de um organismo transsocial ligado à história inteira do homem e não somente à sua história política e histórica. Esse objeto em que se inscreve o poder, desde toda a eternidade humana, é a linguagem, ou, para ser mais preciso, sua expressão obrigatória, a língua. Vocês repararam que eu falei agora há pouco, né, da questão do objeto de conhecimento. A língua portuguesa me obriga a dizer que aquilo que eu quero conhecer é um objeto. Um objeto do meu conhecimento, algo que está fora de mim, não como ser, não como algo que tem valor em si, não como algo a que eu deva alguma forma de devoção ou alguma forma de respeito, mas como algo que aparece para mim, que aparece como fenômeno, para ser integrado à minha razão, para ser integrado à minha libido, por meio de uma objetivação. Eu sou obrigado a pensar assim pelo mero fato de expressar essa ideia. Então, tudo aquilo que se expressa, todas as ideias, todos os protestos, todos os movimentos sociais, todas as lutas, tudo isso, ao se expressar como palavra, vai ser recebido por outro como objeto, e sendo recebido por outro como objeto, vai ser dissecado e vai ser transformado em produto, e vai ser transformado em coisa. A luta das minorias vai ser necessariamente transformada em micareta, assim como a luta dos punks vai ser necessariamente transformada em produto na Renner. Por causa da mediação que é necessária entre a realidade, entre o objeto, e a sua descrição, que é a linguagem. Por causa da distância que há entre um fato e a sua descrição. Então, o conhecimento, ele sempre precisa, no seu avanço para ser objetivo, desse ato de dissecar, porque ele nunca serve para conseguir uma totalidade do conhecimento a respeito do seu objeto. Então, sempre há algo para cortar mais, sempre há um buraco para você enfiar o nariz. Porque a sua descrição de um fenômeno nunca corresponde à sua experiência com aquele fenômeno. E a sua experiência com aquele fenômeno nunca corresponde ao ser daquele fenômeno. Então, vamos prosseguir. A linguagem é uma legislação, a língua é seu código. Não podemos ver, não vemos o poder que reside na língua, porque esquecemos que toda língua é uma classificação, e que toda classificação é opressiva. Ordo, quero dizer ao mesmo tempo, repartição e cominação. Eu, ao mesmo tempo, reparto os objetos quando eu faço a descrição e comino a ele significados. Jacobson mostrou que um idioma se define menos pelo que ele permite dizer do que por aquilo que ele obriga a dizer. Como eu sou obrigado pelo idioma português
a tratar os meus objetos de conhecimento como objetos. Como eu sou obrigado a me colocar em relação direta de responsabilidade por todos os fatos que eu descrevo. Porque todas as frases implicam numa relação de responsabilidade, porque ou eu digo eu fiz, eu penso, eu acredito, ou eu digo tu fizeste, tu pensas, tu acreditas, ou eu trago isso para o coletivo, nós. Mas eu sempre estou fazendo uma relação necessária entre sujeito e objeto, mesmo quando aquele fenômeno tem causas múltiplas, mesmo quando aquele fenômeno tem causas desconhecidas. Não, Fer, bem-vinda. Boa noite. Estamos lendo a aula magna do Roland Barthes. Em nossa língua francesa, né, e aqui a gente tem uma tradução do francês, esse texto original essa aula foi proferida em francês, né? Em nossa língua francesa, e esses são exemplos grosseiros, vejo-me adstrito a colocar-me primeiramente como sujeito, antes de enunciar a ação que desde então será apenas um meu atributo. O que faço não é mais do que a consequência e a consecução do que sou. Da mesma maneira, sou obrigado a escolher sempre entre o masculino e o feminino, o neutro e o complexo me são proibidos. Do mesmo modo, ainda sou obrigado a marcar minha relação com o outro, recorrendo quer ao tu, quer ao vu. O suspense afetivo ou social me é recusado. Assim, por sua própria estrutura, a língua implica uma relação fatal de alienação. Falar e, com maior razão, discorrer não é comunicar, como se repete com demasiada frequência, é sujeitar. Toda língua é uma reição de tornar coisa generalizada. Toda língua consiste no tornar objeto. A comunicação humana implica uma pulverização do poder, que transforma e se apropria de todas as expressões humanas para si, para essa vontade de conhecer, para essa vontade de tomar para si. E as nossas instituições, os nossos partidos políticos, as nossas eleições, nada mais são do que tentativas de dirigir esse processo. Reparem que hoje, num período em que a gente nunca teve tanta liberdade, tantos meios de comunicação, tantos meios de expressão do pensamento, as grandes disputas políticas estão no campo da liberdade de expressão, estão no campo do controle da educação, estão no campo do controle da prática do método científico, estão no controle das narrativas. Mais do que guerras de arma, mais do que guerras de soco, mais do que brigas físicas, mais do que disputas político-ideológicas, o que a gente tem hoje são disputas por lugares de fala. A gente tem disputa para definir o que é uma fake news e distinguir uma fake news de uma true news, de uma notícia verdadeira. A gente tem uma disputa para saber qual que é o espaço que a ciência deve receber dentro do discurso político. E isso, obviamente, também tem essa reição, esse tornar coisa, essa objetivação, num ponto que a gente nem percebe.
Óbvio que a gente espera que os nossos governantes, ao escolherem as políticas públicas, ouçam o discurso científico mais atual e vigente, de acordo com as normas do processo científico. Agora, a partir do momento em que essa adesão às normas do processo científico ela é compulsória, o poder político, democrático, se desloca para as instâncias de poder autorizadas a dizer a ciência. Pessoas que nós não conhecemos, pessoas em quem nós não votamos, pessoas que não participam da nossa comunidade, que não têm nenhuma responsabilidade para conosco. Quando o político diz eu obedeço à ciência, ele diz que ele está obedecendo pessoas que estão socialmente autorizadas a falar em nome da ciência. Ele está deslocando a relação de poder que está no campo da disputa de discursos para um campo de discurso que está fora da disputa, pelo menos da disputa popular, da disputa democrática. Ah, o professor está falando mal da ciência. Claro que não, eu sou da universidade, eu sou pesquisador. Agora, a questão é que a gente ocupa um espaço de fala, a gente ocupa um espaço de discurso que nos autoriza muitas vezes a tomar decisões de maneira autoritária. Nós, pesquisadores, nós, cientistas, porque aí o discurso de poder se coloca entre o que sabe e o que não sabe. Pensem no que foi a pandemia. A gente vivenciou essa duplicidade do discurso no mundo inteiro. Então, a língua nos força a dizer coisas, e quando ela nos força a dizer coisas, ou seja, o idioma, aquilo que ele nos obriga a dizer, ele está se colocando em relações de poder. Para o pessoal da psicologia, isso vai ser um ponto bem importante. Nós, na língua portuguesa, por exemplo, separamos as ideias de ser e de estar. Pensem na língua inglesa, no nosso tão amado e estudado por muitos anos verbo to be. E nós traduzimos, por exemplo, eu digo I am Rafael, eu sou o Rafael. A gente, quando recebe esse ensinamento, e vem ali, né, tradução, ser barra estar. Então, eu preciso, para traduzir, separar o ente da sua existência. O ente, ou seja, o sou, da existência, que é a situação atual. A língua portuguesa, as línguas latinas em geral, nos obrigam a fazer essa separação entre ser e estar. E aí, por isso, a gente deduz, quando pega um texto em inglês, quando pega um texto em alemão, que esse pensamento fracionado entre essência e existência, ele é um caractere do pensamento mundial, e não é, porque a palavra, o verbo be, não força o falante anglófono a fazer essa distinção. Eu sou o Rafael, mas eu também estou. Porque o ser, ou seja, a ontologia do sujeito, ela aponta para o eterno. Mas o ser do homem, ele é um ser que é contingente, que é parcial, que é no tempo, que é no espaço. O homem existe. Ele aparece no tempo e ele desaparece no tempo.
E uma porcaria de um verbo, que é o verbo que é, vamos dizer, que é o elemento mínimo de qualquer idioma, o primeiro elemento que a gente aprende quando estuda qualquer idioma, ele já nos força a fazer uma fratura na nossa visão de tempo, de espaço, de lugar, de experiência. Ela nos obriga a fazer essa fração entre o presente, entre o estar aqui agora, e o nosso ser, a nossa relação com o ser. Simplesmente pela me obriga a dizer sou ou estou. Enquanto a junção dos termos numa palavra só evita esse problema, não nos obriga a fazer essa junção, essa separação. Vamos prosseguir. Vou citar um dito de Renan. O francês, senhoras e senhores, dizia ele numa conferência, nunca será a língua do absurdo. Também nunca será uma língua reacionária. Não posso imaginar uma reação séria tendo por órgão o francês. Pois bem, à sua maneira, Renan era perspicaz. Ele adivinhava que a língua não se esgota na mensagem que engendra. Que ela pode sobreviver a essa mensagem e nela fazer ouvir, numa ressonância muitas vezes terrível, outra coisa para além do que é dito. Superimprimindo a voz consciente e razoável do sujeito, a voz dominadora, teimosa, implacável da estrutura. Isso é, da espécie enquanto falante. O erro de Renan era histórico, não estrutural. Ele acreditava que a língua francesa, formada, pensava ele pela razão, obrigava a expressão de uma razão política que, em seu espírito, só podia ser democrática. Mas a língua, como o desempenho de toda a linguagem, não é nem reacionária nem progressista. Ela é simplesmente fascista, pois o fascismo não é impedir de dizer, é obrigar a dizer. Então, no Barthes, a estrutura de linguagem, e toda estrutura de linguagem, ela tem esse caráter fascista. A língua é autoritária, porque ela exige que as pessoas falem, mesmo quando são situações, são coisas que elas não pensam, que elas não acreditam. E ela exige que erros e más concepções sejam incorporadas ao léxico de maneira um pouco mais ou um pouco menos consciente. A gente pode tentar alterar a linguagem, para forçá-la a dizer aquilo que a gente não consegue dizer com a linguagem convencional. Aqui o Barthes, ele fala, né? Cadê? A escolha entre o masculino e o feminino, com o neutro e o complexo proibidos. Eu acredito que alguns de vocês tenham pensado na polêmica da linguagem neutra. E você criar um pronome novo para determinar aquilo que é neutro, na verdade, você está simplesmente entregando o neutro, você está simplesmente entregando aquilo que não está conformado à linguagem. Esse não é um ato de libertação, esse é um ato de sujeição. De entregar o ambíguo para o linear, de entregar o sapo para o bisturi. Então, aqueles que pensam que essa é uma postura libertária, é o contrário de uma postura libertária. Porque você está entregando para a linguagem, você está estruturando na linguagem e no discurso do poder aquilo que sobrevive como resistência ao poder. Reparem, porque é que as religiões, e principalmente as religiões derivadas do judaísmo, o cristianismo, o islã, e o próprio judaísmo, conseguem sobreviver de maneira mais ou menos tranquila dentro desse turbilhão de poder que é a história. Porque o princípio mais elevado
a verdade mais pura, aquela entidade que as religiões chamam de Deus, essa entidade ela é tida pela linguagem como incognoscível. Deus continua Deus porque ele está fora da linguagem. Os muçulmanos, eles são ainda mais radicais que os cristãos e que os judeus a respeito disso. Eles não admitem nem a expressão pictórica, nem quadros, desenhos. Eles usam uma palavra que é simplesmente o Alá, o Yahvé, ou Jeová, dependendo da linha de tradução da Bíblia, que é o aquele que é, ou eu sou, o ser. Se a gente pudesse traduzir Deus, a gente teria que traduzir por ser, por existência. E mais nada a respeito dele pode ser falado. Ele fala quando ele quer falar, e ele fala pelos profetas, mas sobre ele não se fala. Para Deus existir, ele permanece fora da linguagem. Tudo o mais, quando ingressa no universo da linguagem, ingressa no universo da dissecação. E quando ingressa no universo da dissecação, caminha em direção à morte. Perde a sacralização. O que é uma coisa sagrada? É uma coisa separada, é uma coisa consagrada para um determinado fim e que não pode ser usada para outro. Então, vamos seguir. Assim que ela é proferida, né, a língua, mesmo que na intimidade mais profunda do sujeito, a língua entra a serviço de um poder. Nela, infalivelmente, nela, infalivelmente, duas rubricas se delineiam: a autoridade da asserção, o gregarismo da repetição. Por um lado, a língua é imediatamente assertiva. A negação, a dúvida, a possibilidade de suspensão de julgamento requerem operadores particulares que são eles próprios retomados num jogo de máscaras linguageiras. O que os linguistas chamam de modalidade nunca é mais do que o suplemento da língua. Aquilo através do que, como uma súplica, tento dobrar seu poder implacável de constatação. Por outro lado, os signos de que a língua é feita, os signos só existem na medida em que são reconhecidos. Isso é, na medida em que se repetem. O signo é seguidor, gregário. Em cada signo dorme esse monstro, um estereótipo. Nunca posso falar se não recolhendo aquilo que se arrasta na língua. Assim que enuncio, essas duas rúbricas se juntam em mim. Sou ao mesmo tempo mestre e escravo. Não me contento com repetir o que foi dito, alojar-me confortavelmente na servidão dos signos. Digo, afirmo, assento o que eu repito. Toda palavra se refere a uma ideia, a uma pessoa, a uma ação, a uma realidade externa ou interna ao sujeito que fala. A forma com que cada indivíduo expressa uma realidade vai depender de como ele experimenta essa realidade, da sua perspectiva a respeito daquela realidade, do local social e do local físico a partir de onde ele teve contato com aquilo.
Só que para expressar aquele algo, para expressar aquele objeto, esses indivíduos, para conseguirem se comunicar, são obrigados a fazer uso da mesma palavra. E o que é que vai estar comunicado por essa palavra, se não o elemento comum, o mínimo denominador comum, que pessoas com perspectivas completamente diferentes podem trazer a respeito das suas vivências que são tão diferentes. Então, eu tenho a minha experiência e a minha visão a respeito do tema que a gente está estudando hoje. Eu lembro como se fosse ontem, do dia que eu li esse texto e da forma que ele me impactou. E eu estou vertendo essa sensação e essa convicção em palavras que eu estou transmitindo para vocês. Cada um de vocês, nós temos 31, estamos em 31 pessoas nessa sala, está recebendo as minhas palavras de acordo com as experiências, com o acumulado de conhecimento que tem em relação a cada uma delas e a junção delas numa estrutura lexical, gramatical. E aí vocês, na mente de vocês, estão convertendo essas palavras em novos conhecimentos que podem ou não vir a gerar um sentimento de uma experimentação dessas ideias. Então eu tenho a minha experiência, a minha expressão em palavras, que vai gerar a recepção de vocês, que vai gerar a experiência de vocês. Entre a minha experiência real e a experiência de vocês com o tema, eu boto 4 camadas de conversão daquilo. Eu nunca consigo expressar totalmente aquilo que eu vivi. Eu tenho 4 níveis de dilapidação, de objetificação daquilo, para eu conseguir entregar para vocês. Sim, depende de como cada um está absorvendo e processando. Que vai depender, por sua vez, da bagagem cultural, das experiências, da posição política e ideológica, da vivência em relação ao tema, da opinião, do interesse. Prosseguindo. Na língua, portanto, servidão e poder se confundem inelutavelmente. Se chamamos de liberdade não só a potência de subtrair-se ao poder, mas também e sobretudo a de não submeter ninguém, não pode haver liberdade senão fora da linguagem. Essa frase eu acho muito forte. Não pode haver liberdade, então, fora da linguagem. Aquilo que é mais íntimo, aquilo que é mais pessoal, aquilo que é mais importante, dispensa palavras. Pensa na comunicação com a pessoa que você ama. Pensa na comunicação da mãe com o filho. Pensa no sentimento que você tem diretamente a algo que te é caro. A verdadeira liberdade não se articula em palavra. Porque quando você articula em palavra, você torna aquilo que você ama objeto. E quando você torna aquilo que você ama objeto, você objetiva aquilo, você torna aquilo coisa, você passa o bisturi no sapo. Por outro lado, se você não faz isso, você não se comunica. Por isso que o autor segue, né? A linguagem humana é sem exterior. Não existe nada fora do poder. É um lugar fechado. Só se pode sair dela pelo preço do impossível, a singularidade mística. Tal como descreve Kierkegaard quando define o sacrifício de Abraão como um ato inédito, vazio de toda palavra, mesmo interior, erguido contra a generalidade, o gregarismo, a moralidade da linguagem, ou então pelo amém nietzschiano. Aí ele está citando autores que trataram do tema.
Kierkegaard é um autor dinamarquês, ele tem um livro muito, muito bonito chamado Temor e Tremor, no qual ele pensa no ato de Abraão, quando Abraão oferece o filho a Deus. O sacrifício de Isaac. E aí ele vai indo de mão dada com o filho, levando para o local santo, onde ele vai sacrificá-lo na pedra. E pensando no que é esse processo dessa obediência de Abraão ao Deus. Como ele salta no absurdo, e esse termo salto do absurdo, ele usa essa expressão, né, salto no absurdo, simplesmente por amor e simplesmente por obediência. E como isso é feito de maneira completamente muda. Aqui ele fala de Nietzsche também, eu não vou citar todos os autores, né? Mas nós que não somos nem cavaleiros da fé, nem super-homens, só nos resta, por assim dizer, trapacear com a língua, trapacear a língua. Essa trapaça salutar, essa esquiva, esse logro magnífico que permite ouvir a língua fora do poder, no esplendor de uma revolução permanente da linguagem, eu a chamo, quanto a mim, literatura. Eu não vou seguir com a leitura, o texto está à disposição de quem quiser, né? Cadê? Para aqueles que quiserem seguir com essa leitura, está à disposição, mas eu não vou fazer isso porque senão a gente não vai entrar em nenhum outro assunto, a gente vai seguir discutindo esse tema da semiologia. Agora, o Barthes ele vai entender, né, que a literatura, ou seja, a história contada, consegue negociar com essa questão do poder, justamente porque ela está o tempo todo trapaceando, tentando colocar na linguagem algo que ela não diz, tentando enriquecer o sentido das palavras, tentando fugir da objetivação que a palavra impõe. Obviamente, a partir do momento que alguém lê o romance, que alguém lê o texto, que alguém acessa a obra de arte e entende, aquilo, depois de um tempo, vai se tornar objeto. Assim como a revolução vira micareta, assim como a vestimenta punk vira moda na loja para você pagar em 10 vezes sem juros. Mas você tem um tempo entre a expressão e a apropriação que é um tempo de liberdade. Você tem um aparecimento e um desaparecimento da liberdade. Você tem um tempo em que o sapo ainda está pulando quente na tua mão e que o bisturi ainda não foi enfiado nele. Um tempo em que a legislação nova ainda pode propor a justiça e que ela ainda não foi incorporada pelas corporações e pelo Estado. Em que o aluno que se apresenta perante vocês ainda quer receber o conhecimento pelo conhecimento e aquele conhecimento não foi incorporado pelos programas oficiais ou banido pela censura institucional. Nessa perspectiva do poder, o que a gente tem de liberdade é um intervalo de tempo. E esse intervalo de tempo, ele também é espaço de poder, ele também é campo de disputa. Ele também é boataria, ele também é fake news, ele também é imprensa amadora contra imprensa profissional. Ele também é discurso mítico contra discurso científico. Mas dentro dessa perspectiva, que é a do Barthes, nós não temos outra alternativa senão essa de deslocar o sentido das palavras para criar novos campos de saberes, para tentar fugir dessa objetificação que a linguagem impõe.
Não existe um fora da linguagem, não existe um fora do poder. Existe uma tentativa de fuga e uma tentativa de empoderamento. A aquisição das credenciais para falar em nome do poder e a busca das palavras certas para dele fugir. Certo? Isso tudo por causa da discussão que a gente teve na semana passada. Então, a gente segue hoje, né, nosso curso. Falamos um pouquinho de metafísica, da possibilidade do ser. A metafísica é um tema que nunca se esgota, a gente acaba sempre retornando a ele. Mas a gente, até por uma questão da imposição do tempo e do nosso não excesso de aulas, afinal de contas, a gente tem, tirando hoje, mais 8 encontros, se eu não me engano, e as provas. Então, eu não consigo seguir, só metafísica daria para falar o ano inteiro, mas a gente precisa seguir. A gente entra hoje nas discussões a respeito da ética. Eu escolhi para apresentar para vocês 5 escolas de pensamento ético, além da apresentação do tema. Eu vou falar de 2 hoje, e as demais a gente vai discutir num momento posterior, provavelmente depois da prova. Aliás, provavelmente não, com certeza, né, depois da prova. Ética vai vir do grego ethos, que numa tradução, lembrando que tradução não é explicação, significa caráter moral. Então, sempre que a gente fala em ética, e ética é uma palavra que tem uma carga semântica muito forte e uma presença muito forte na nossa vida, do profissional ético, da ação ética, do comportamento ético, da falta que nós sentimos, às vezes, de comportamento ético no outro, nas nossas relações pessoais, profissionais, políticas. Nos impactos que a falta de ética provocam na discussão política. A quantidade de vezes que essa palavra surge numa discussão eleitoral também, por exemplo, é uma coisa que mostra a importância do tema. Então, sempre que a gente fala em ética, a gente está ligado à ideia de ação. Ética, basicamente, é aquilo que as pessoas fazem e a pesquisa dos motivos pelos quais as pessoas agem de acordo como agem. Lembrando que ética e moral não são a mesma coisa, mas elas se retroalimentam. São temas e são assuntos que são profundamente ligados uns com os outros, né? Ética vem do grego ethos, moralidade vem do latim modus, que é a mesma palavra, que dá a mesma origem da palavra modo, no sentido de forma, e da moda, a moda no sentido de costume recente, de vestimenta, de comportamento. Aquilo que está na moda é aquilo que está de acordo com um determinado modo de comportamento codificado. A moralidade tem a ver com a organização do paradigma ético vigente numa sociedade, em códigos. Então, enquanto a ética quer dizer, a gente pensa na ética quando estuda a ação das pessoas e como elas se comportam e por que elas se comportam e quais são os valores que balizam a ação para que a gente possa julgar aquela ação, a moralidade ela tem a ver com como o paradigma ético, como as normas éticas, os valores, perdão, como os valores éticos vigentes numa determinada sociedade estão organizados. E eles se organizam como? Em texto. Obviamente que a moral, enquanto instrumento de poder, passa pela linguagem. A ética não passa pela linguagem necessariamente, porque ela tem muito a ver com o julgamento de ações a partir de valores. Falo nada, só observo. Falo nada, só julgo.
Agora, a moralidade não. A moralidade tem a ver com o modo que se espera que um indivíduo se comporte em uma determinada sociedade. Então, todos nós estamos cercados por códigos morais. A legislação é um código moral. Os mandamentos religiosos são códigos morais. Os contratos que assinamos são códigos morais. O estatuto das instituições das quais participamos, como a universidade, os clubes, são códigos morais. Os costumes não escritos nas organizações menores são códigos não morais. E a etiqueta, que nada mais é do que pequena ética, etiqueta, é um código moral. Por que eu não posso chegar na casa de um desconhecido e botar o pé na mesinha de centro? Porque existe uma codificação, mesmo não escrita, de boa educação que diz que eu não devo fazer aquilo. Por que eu não devo arrotar em público? Ah, porque é nojento. Sim, é nojento. Mas é nojento porque na nossa cultura o ato de arrotar em público, ele está banido pela pequena ética, pela etiqueta. Existe um conjunto de normas escritas e não escritas que nós seguimos para viver em sociedade. A moralidade ela é muito importante porque a partir do momento em que eu estou inserido nas normas morais de uma sociedade, eu sei como me comportar, eu sei o comportamento que as pessoas esperam que eu mostre. Eu sei que o meu comportamento moral face a vocês é, durante o período de 3 horas pelo qual eu sou pago, que eu entregue aqueles conhecimentos que eu adquiri e que a instituição considerou que eram úteis o suficientes para que vocês pagassem por eles. Então, é moral da minha parte ensinar e é moral da parte de vocês estarem aí numa postura respeitosa, numa postura de atenção, de recepção da minha aula, para adquirirem aquilo que eu acredito que são conhecimentos úteis. Vocês podem esperar de mim empenho, eu posso esperar de vocês respeito. A gente alguma vez já combinou isso? Nós conversamos sobre isso? Não. Por quê? Porque existe um código moral vigente na sociedade que vocês e eu conhecemos. Assim como vocês não vão botar o pé na mesinha de centro, nem arrotar na frente dos outros. A moralidade ela é fundamental justamente por isso, porque eu preciso conhecer as normas da sociedade onde eu estou inserido para poder agir de acordo com o que se espera de mim, para que eu possa receber um julgamento justo por parte das pessoas. Eu preciso saber que no trânsito se dirige pela direita e pela esquerda. Isso é uma norma moral. Eu preciso saber que a luz verde é para eu andar e que a luz vermelha é para eu parar. Isso é uma norma moral. Eu preciso saber que se eu matar alguém, eu vou enfrentar de 8 a 20 anos de prisão. Isso é uma norma moral, está expressa onde? Código Penal. E todas as instituições e todas as sociedades são feitas de normas. Lembra daquilo da linguagem da autoridade? Todas as relações são compostas de normas, e a partir do momento que são compostas em normas, elas são compostas de poder, elas são compostas de hierarquia. As instituições políticas nada mais são do que organizações de pessoas que existem para fazer valer as normas éticas, os códigos morais, que são expressões do poder, porque são expressões da fala. Isso vale para o hospital, isso vale para a escola, isso vale para a igreja, isso vale para tudo. Ah, você está falando que essas coisas são ruins? Não estou falando que essas coisas são ruins.
Assim como não existe fora da linguagem, tudo que é humano é expresso em palavras, não existe fora do poder. É a mesma coisa do peixe falar que não gosta de água. Nós gostamos de códigos. Nós gostamos de normas. Elas tornam a vida mais fácil. E ainda assim, moral é uma palavra que traz uma carga semântica meio pesada, né? Você falar que alguém é moralista, por exemplo, soa meio ofensivo, não soa? Não sei o que vocês acham. Alguém? Não é ruim conviver com gente moralista? A palavra moral, ela traz uma carga meio pesada, assim, ela traz uma herança meio ruim, assim. Não sei se vocês, o que vocês pensam, por exemplo, de gente metida moralista. Não penso? A pior é falso moralista, isso aí, Fê. A palavra seria uma pessoa ruim por ser moralista? Na verdade, não que a pessoa seja ruim, mas a pessoa que é dita moralista, ela é quase que está sendo chamada de hipócrita, né? A pessoa que é muito apegada na lei, que é muito apegada no texto, que é muito apegada em mandamento, que gosta de ditar regra para os outros, normalmente é uma pessoa mal vista. Por quê? Porque a gente tem as normas morais, os códigos morais, como um apoio. Aí, ó, gente, seria insuportável. Porque a gente tem, né, as normas morais, os códigos morais, como guias de conduta, guias de ação para a gente agir de maneira ética. Uma coisa é o sujeito que, por aderir aos valores vigentes na sociedade, por aderir aos valores de um clube, por aderir aos valores de um partido, age da forma que age. Outra coisa é a pessoa que, para ser bem vista pelos outros, fica repetindo, macaqueando norma. Uma coisa é a pessoa que é leal, que é honesta, porque ela é leal e honesta, porque ela tem lealdade e honestidade como valores para si. Outra coisa muito mais insuportável e chata é a pessoa que fica ditando, cagando regra de lealdade e honestidade para os outros e julgando os outros de acordo com um código moral super rígido, enquanto ela mesma não aplica nada daquilo na própria vida, ela não age de maneira ética, ela julga de maneira moral. Ela traz o valor das ações dela do campo da ação, do campo da realidade, do campo da experiência do mundo, para o campo das palavras e para o campo do poder. Todo moralista é autoritário. Todo moralista é fascista, seguindo ali a terminologia do Barthes, que a gente leu agora há pouco.
Então, a diferença é basicamente essa. A moralidade ela vai estar expressa por meio de códigos de normas. São os 10 mandamentos, o Código Civil, o Código Penal, o Estatuto do Clube, o Regimento da Universidade, a etiqueta, o contrato. Já a ética, não. A ética, ela se comunica por meio de ações orientadas por valores. A gente, quando julga um indivíduo de acordo com seu comportamento ético, a gente o julga de acordo com a forma com a qual, a forma como ele se comporta e os motivos pelo qual ele se comporta da forma que se comporta. Quando a gente fala de julgamento ético, a gente está falando de motivações. E a gente está falando de valores. Como os valores, pelo menos as ideias a serem valorizadas e as formas de encontrar valor dentro dos discursos é uma coisa que tem uma certa variação no tempo, a gente encontra diferentes escolas de pensamento ético durante o tempo, que divergem bastante entre si. E a gente vai estudar algumas delas, porque essas que a gente vai estudar e não outras, porque são aquelas que têm maior influência no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir enquanto comunidade, enquanto civilização. E na medida em que eu for trazendo exemplos práticos dos problemas e das questões que cada escola de pensamento implica, vocês vão entender o porquê que elas são importantes e estão em estudo até hoje. E porquê que nenhuma delas, sozinha, responde às questões importantes dessa área do conhecimento aí da filosofia, que é a ética. Responde às questões a respeito do comportamento do homem. Todas elas precisam de uma certa complementação. Só me deem 2 minutinhos que eu vou pegar alguma coisinha para beber, que eu tô com a boca seca. Peraí. Só mais um minutinho, tive que buscar copo. Tô no trabalho hoje. Então a gente fez um pequeno intervalo para eu tomar um refrescante copo de Coca Zero. A Andressa tá rindo de mim aí.
Eu tô falando a 1h20 sem parar. Normalmente eu tô... Essas últimas aulas eu dei de casa, né? Aí eu já tava ali com a garrafa de café, com as coisas tudo do lado. Agora aqui do trabalho a seco é puxado, cara. Mas agora pronto, já lubrifiquei as cordas vocais aqui com uma saudável Coca-Cola, 100% aspartame, e podemos seguir. Então, as 5 escolas éticas que eu vou estudar com vocês. Na verdade, 6, porque essa aqui está desdobrada em 2, né? A ética aristotélica e a ética tomista, de São Tomás de Aquino. É a chamada ética dos valores e das virtudes. A ética dos valores e das virtudes, né? Ela foi anunciada por Aristóteles, por isso aristotélica, num livro chamado Ética Nicômaco, e ele vai ser o cara, o primeiro, que de maneira detida vai tentar organizar os conhecimentos filosóficos, os conhecimentos que se tinha na Grécia naquele momento, a respeito do que é a postura ética. A gente estudou nas aulas anteriores a diferença entre o filósofo e o sofista, né? Entre aquela pessoa que age pelo bem, que age, que busca o conhecimento pela verdade, e aquela pessoa que busca o conhecimento pelo conhecimento para enganar o outro, para convencer o outro. A partir, então, dessa perspectiva de que há uma verdade, que há um bem, a filosofia ela passa a estudar o fenômeno do comportamento humano. Essa filosofia do Aristóteles, ela vai receber a primeira crítica, os primeiros complementos dentro da era cristã, e o cristianismo, no que diz respeito à teologia e à filosofia, ele vai passar um período de 12 séculos para conseguir dialogar e incorporar os conhecimentos da filosofia à revelação do evangelho, desde os primeiros padres da igreja até São Tomás de Aquino. E então a ética aristotélica ela vai receber o seu modelo naquilo que vai estar afirmado pela religião cristã, pelo menos pela religião cristã mais ortodoxa, pela Igreja Católica e pelas igrejas ortodoxas do Oriente e hoje na Rússia, e pelas denominações protestantes mais tradicionais. Ela vai receber, então, o seu acabamento, a sua crítica, a sua complementação, a partir da obra de São Tomás de Aquino, um livro pequeno, com suas 15 ou 16 mil páginas, chamado Suma Teológica. A gente vai falar dos dois hoje. Isso na modernidade vai ser criticado por 3 sujeitos, né? Por Immanuel Kant, na chamada ética deontológica, onde ao invés de tratar de valores e de virtudes, ele vai estudar a ética do dever e a ética da finalidade da ação. E a gente vai ter a ética utilitarista, que vai ser proposta principalmente por Jeremy Bentham e John Stuart Mill, onde esses autores eles vão propor que o julgamento da eticidade ou não de uma ação, o julgamento de uma ação, se ela é ética ou não está nos valores ou no dever, mas sim na felicidade proporcionada para o maior número de pessoas. Então, o resultado da ética, o resultado da conduta que importa. Tanto faz se uma ação é virtuosa, tanto faz se uma ação se dá contra o dever, se ela não melhora a vida do indivíduo que age, dos indivíduos ao seu redor, ela é inútil e ela é antiética. No período mais contemporâneo, a gente vai ter a ética de caráter existencialista. Existencialismo é uma escola de pensamento que surge no final do século XIX e vai até e dura durante todo o século XX.
desde Kierkegaard, passa por Ortega y Gasset, por Sartre, por Camus e pelos autores que vieram depois. E a gente tem hoje a escola mais contemporânea e que tem um diálogo maior com as produções aí nas áreas da psicologia e da educação, que é da chamada ética do cuidado. A ética existencialista, ela vai estar muito ligada à questão da angústia e da questão da responsabilidade pessoal. A passagem do século XIX para o século XX foi no pensamento e na cultura um período de angústia. Vocês devem ter estudado em literatura, na escola, a questão do spleen, da melancolia. Em filosofia, vocês já devem ter ouvido falar de Nietzsche, da questão da morte de Deus. Todos esses aspectos a gente vai estudar quando a gente for entrar em ética existencialista. A questão é que essa angústia e essa dificuldade do pensar e do garantir e do afirmar a vontade humana, elas vão levar à consequência da responsabilidade individual. De uma ética que não se apoia nem nos valores, nem no dever, nem na objetividade, ela só pode se afirmar no próprio indivíduo que age. Então, o indivíduo é radicalmente responsável pelas consequências das suas ações. Enquanto a ética do cuidado, ela vai ter uma perspectiva diferente, né? E por isso que ela vai ter um diálogo muito grande com a psicologia e com a educação, porque tudo isso aqui, de Aristóteles até o existencialismo, vai estar muito focado na questão dos valores e da lógica e do dever. E muito pouco se fala sobre a ética que surge das responsabilidades, não da responsabilidade individual, mas da responsabilidade que os homens têm uns pelos outros e da ética que a gente deve ter ao respeitar, ao observar as emoções nossa e do outro. Uma ética pelo sentimento do outro, uma ética pela recepção das nossas ações na vida do outro. Então, é um pensamento que é mais focado no sentimento e nas relações interpessoais, intersubjetivas, do que propriamente nas reações subjetivas e na angústia. Isso aqui é o que a gente tem de mais atual no pensamento. Atual não quer dizer mais certo, atual não quer dizer científico, simplesmente quer dizer que são os textos mais recentes. Pelo menos são aqueles que a gente vai conseguir, quando ter contato, entender de maneira mais simples, porque eles estão escritos na linguagem dos dias de hoje. Fala, Beto. Então, a gente começa a estudar a ética aristotélica, esse senhor simpático, que está meio pálido na foto, né? Até porque a gente não tem, obviamente, não há resquícios de pinturas do rosto de Aristóteles. O forte da expressão grega artística, pelo menos aquilo que chegou até nós, era a escultura. Então, nós temos algumas esculturas de Aristóteles, algumas efígies, estátuas, e essa era a carinha dele aqui. Ele nasceu na cidade de Estagira, na Grécia, no século 4 antes de Cristo, que foi o período de ouro, o período clássico do pensamento grego, o período onde viveu o período que viveu Sócrates, o período que viveu Platão, o período que viveu Aristóteles. Antes dos três, a gente tem a formação da filosofia, com Pitágoras, com os sofistas, com Heráclito, com Parmênides, com os grandes poetas do período... com os grandes poetas, com as grandes narrativas da história grega, com Homero. Depois deles, a gente vai ter o neotomismo, a gente vai ter o epicurismo, a gente vai ter outras escolas de pensamento, mas nada disso vai marcar tanto a história e a cultura
do Ocidente, da nossa civilização, da nossa cultura, quanto o pensamento produzido e atribuído a esses três senhores, Sócrates, Platão e Aristóteles. Neles a gente encontra o registro do que é a democracia, neles a gente encontra o registro do que nos levou a desenvolver a lógica e, a partir da lógica, desenvolver o método científico. Neles a gente vai encontrar os fundamentos da nossa apreciação estética. Neles a gente vai encontrar a origem da democracia e dos regimes políticos. Nesses três senhores, nas conversas do Platão com o Sócrates e depois nas obras de Aristóteles. Então, um pouquinho da vida do Aristóteles: ele era filho de médicos e ele foi aluno de Platão. Inclusive, ele participa de alguns dos diálogos com Sócrates, na condição de jovem. Ele, por receber a palavra num diálogo de Platão na condição de jovem, isso faz com que a gente deduza que ele já estava estudando a filosofia na academia por pelo menos 3 anos. Porque era uma regra da academia de Platão que o jovem que estava neófito, que estava recém-ingressado nos estudos, só poderia abrir a boca para discutir, para participar dos diálogos, depois de pelo menos 3 anos ouvindo a conversação dos sábios. E Aristóteles participa de alguns diálogos e participa na condição de jovem. E ele começou a se destacar nos estudos, era um bom aluno, era um bom discípulo, tanto que a gente tem registro dele discutindo com o próprio Sócrates. E, se eu não me engano, ele chega até a discutir com Parmênides, que é mais velho que Sócrates. E nisso ele acabou sendo contratado para ser o tutor de um sujeito chamado Alexandre, da Macedônia, que ficaria depois conhecido como um dos pais, como um dos grandes líderes militares e políticos da história humana, Alexandre o Grande, que fundou um grande império, que conseguiu unificar a Grécia, e depois de unificar a Grécia, conquistou por mão militar boa parte do Oriente e do Ocidente. Essa grande expansão dos gregos sob Alexandre fez com que o pensamento grego se difundisse. Outra coisa que fez com que o pensamento grego se difundisse, como se vocês olharem no mapa, vocês vão ver que a Grécia está bem ali no Mediterrâneo. Então, os navios gregos, o comércio que você tinha dentro do Mediterrâneo, fazia com que a língua e as ideias dos gregos também circulassem. Então, o pensamento grego chegou ao Egito. Aliás, Alexandria, onde tinha a biblioteca, foi fundada por gregos, em homenagem a Alexandre, o Grande. Isso chegou aos judeus, tanto que quando você tem o dia de Pentecostes na Bíblia, você tinha 3 povos. Só um minutinho, Renato, já chego lá. Tanto que você tinha ali 3 povos, você tinha os hebreus, você tinha os latinos e você tinha os gregos. E os apóstolos discursavam, e discursando, eles eram ouvidos pelos povos das 3 grandes línguas que circulavam ali. Então, os gregos estavam presentes em todos os lugares, e Aristóteles, o pensamento dele circulou nesse período, né? Quando Alexandre o Grande morreu, Aristóteles voltou para a Grécia, se radicou em Atenas, e ao invés de retornar para a academia, ele fundou a sua própria escola, que era o Liceu. Vocês estão falando aqui do 5?
que a definição de ética e de moral está invertida? Então, vamos lá para definição de ética e de moral. Eu não trouxe propriamente um conceito nem de ética e nem de moral aqui, mas ética tem a ver com ação. Falaram do slide 5, né? Cadê? Deixa no slide 5 aqui. A ética tem a ver com ação. Ética tem a ver com o ethos, tem a ver com aquilo que as pessoas fazem e por que é que as pessoas fazem. Então tem a ver com ação e tem a ver com valores. Já a moralidade, a moral, tem a ver não com ação, nem com valores, mas tem a ver com os códigos, com o modo esperado de comportamento. E como que eu conheço o modo esperado do comportamento numa sociedade? Por meio dos códigos que estão solidificados, que estão fixados em uma determinada sociedade. Então, Renate, eu teria que ver qual que é a bibliografia que vocês leram, né? É o contrário, ética é de ethos é ação. Eu não sei onde vocês leram, mas não é por aí. Mas, é assim, essas definições de ética e de moral, vocês vão encontrar diferenças entre os autores. Isso é bem comum na filosofia. Agora, ethos é ação. Quando eu estou estudando a ética de uma ação, ou não, quando eu estou estudando a ética de uma situação, eu estou estudando o quê? O comportamento do indivíduo. Já a moralidade vai vir de modos, da forma que o comportamento do indivíduo é estudado, da forma que o comportamento do indivíduo é recebido. Então, eu estou estudando, quando eu falo de moralidade, eu estou falando de código. Por isso que o moralista é o sujeito apegado em letra, por isso que o moralista é o sujeito apegado em texto. Eu gostaria que vocês me dissessem de onde que vocês leram isso. Ah, vocês estão tendo aula de ética no semestre. Bom, acho que aí teria que até, de repente, ver um debate, uma conversa com o professor de ética, porque provavelmente a gente está partindo de definições e de concepções diferentes. E isso é legal, isso é bom. Levem para ele também o que eu falei, e vocês vão ter as duas perspectivas, leiam e escolham aquelas que vocês acharem que esteja mais a ver com o tema, sabe? Eu não vou ser dogmático aqui. Agora, eu defendo e sustento que ética, ethos, ação. E quando eu vou estudar ação, eu preciso estudar o quê? Os motivos e os valores que conduzem e que explicam a ação. Já a moralidade, eu estou falando de modo, eu estou falando de comportamento esperado. Eu estou falando de codificação. É claro que a moral ela vai ter uma relação com os valores, porque os códigos morais não vêm do nada. Eles vão ser uma materialização. Cadê aqui eu escrevi? Né? Cadê? Volta. Esse paradigma ético da sociedade, a ação dos indivíduos e os valores que circulam numa sociedade, quando isso é organizado, quando você tem uma moralidade vigente, esses valores eles vão estar expressos nos códigos morais. Então, sim, eles têm uma relação com os códigos, eles têm umas relações, a ética, ela vai ter, a moral vai ter uma relação com os valores, na medida que ela é uma tentativa de traduzi-los em texto, de traduzi-los em discurso. Mas a ética não tem necessariamente a ver com os códigos, porque a ética do ethos é comportamento, a ética é ação, moral que é texto.
Bom, eu sustento isso, é o que eu aprendi e é o que eu acredito ser o correto. Não estou desmentindo o que veio na aula de ética, mas eu acho que, assim, tem vários autores que divergem a respeito disso, tem vários autores que divergem a respeito dessas definições. Eu acredito no que eu estou ensinando aqui. Beleza? Ah, o código de ética, essa pergunta sempre vem. Justamente porque a gente tem uma confusão conceitual entre os termos, né? Aquilo que se chama código de ética, na verdade, é um código moral. Assim como os 10 mandamentos, assim como o Código Civil, é o modo de comportamento esperado pelos profissionais de uma determinada profissão. Quando o profissional vai agir, ele é ético ou não é ético? Mas esse agir ético ou não ético tem a ver com o quê? Como é que eu vou julgar se o teu comportamento é ou não ético? De acordo com o comportamento esperado. Eu vou olhar um psicólogo no trabalho, que vai estar... cadê? Eu vou avaliar o trabalho de um profissional, se ele é ético ou não, ou seja, se a ação dele está de acordo ou não com o esperado, comparando aquilo com a codificação. Eu vou comparar o ethos dele com a moralidade estabelecida. Eu não gosto dessa terminologia código de ética. Justamente porque a ética, eu vou avaliar a ética numa codificação, mas a ética é a ação. A codificação é a moralidade, é o modo com o qual eu julgo o comportamento ético. De qualquer forma, a gente aqui está disputando o sentido de um termo de uma palavra. O importante, mais do que a definição propriamente dita do termo, é que vocês entendam essa diferença entre a ação, e quando eu julgo a ação, eu vou julgar de acordo com os valores, e a codificação que vai me permitir julgar essa ação. Entre o texto e a ação. Entre a letra e o espírito. Podemos seguir? Conseguir esclarecer? Ou confundir ainda mais a questão de ética e moralidade? Eu Ah, acho que que bom. confundiu. O Eric falou que eu confundi. Eu posso voltar nisso com mais tempo. Acho que talvez até depois do intervalo. Deixa eu só terminar de apresentar Aristóteles aqui, que senão eu perco meu raciocínio. Então, o Aristóteles, ele escreveu sobre filosofia, sobre lógica, sobre ética, sobre física, sobre biologia, sobre política. Há até discussões a respeito da autoria, se de fato todos os textos atribuídos a Aristóteles são do Aristóteles, ou se são textos de estudantes do liceu. Essa ideia de autoria pessoal dos textos, ela é muito mais forte na contemporaneidade do que era para os antigos. Então, é uma questão que pouco importa se foi mesmo a pessoa física do Aristóteles que escreveu, ou se todo o material produzido dentro da academia é simplesmente atribuído ao dono. Perdão, é o material produzido no liceu, se ele é de fato de produção do liceu, ou se ele é simplesmente atribuído ao Aristóteles. Isso é indiferente. Vamos seguir. A ética de Aristóteles, ela vai ter um fundamento a partir da perseguição daquilo que tem valor em si mesmo. Eu vou até escrever aqui o termo no chat.
Tá na lousa já, né, no PowerPoint, mas eu vou colocar aqui. Aquilo que tem valor em si mesmo deve nortear a ação. Tá escrito aqui, eu escrevi no chat para reforçar, mas está aqui. A gente vai encontrar essa questão logo no começo do Ética Nicômaco. A gente vai ler isso na volta. Mas a ideia por detrás é a seguinte: existem coisas que nós valorizamos porque elas nos ajudam a conquistar coisas que nós valorizamos. E existe algo que nós valorizamos porque aquilo é importante em si mesmo. Vamos lá. Eu tenho o meu celular. O meu celular tem valor para mim? Tem. Sim. Por que o meu celular tem valor para mim? Porque ele permite que eu me comunique com as pessoas. Isso quer dizer que me comunicar com as pessoas tem mais valor do que o meu celular? Sim. E por que eu quero me comunicar com as pessoas? Porque eu preciso trocar informações com as pessoas, algumas porque eu gosto delas, outras porque eu trabalho com elas. Então, você usa o celular como uma ferramenta de trabalho? Sim. Então, você se comunica com algumas pessoas por causa do trabalho? Sim. Isso quer dizer que para algumas, o seu trabalho é mais importante do que algumas pessoas no seu convívio? Sim. Mas por que o seu trabalho é importante? O trabalho é importante para mim porque eu consigo, com ele, ganhar os recursos que eu preciso para manter a minha família e porque eu tenho o privilégio de trabalhar com coisas que eu gosto. Então, eu consigo, com isso, me realizar parcialmente por meio do trabalho. Então, a sua realização pessoal é mais importante do que o trabalho? Sim. Cuidar das pessoas que você gosta, as pessoas que você gosta são mais importantes do que o seu trabalho? Sim. E por que você dá importância para as pessoas que você gosta? Porque quando eu estou com elas, eu estou feliz. Com os meus filhos, com a minha mãe, com a minha esposa. Então, as pessoas que você gosta são importantes para você porque te fazem feliz. Ok. Sim. Então, eu tenho uma escala de valores entre as coisas. E por que você quer ser feliz? Porque sim, eu quero ser feliz porque eu quero ser feliz. A felicidade não serve a nada. Aquilo que não serve a nada é um fim em si mesmo. E isso explica a frase: aquilo que tem valor em si mesmo é mais importante do que valorizado como meio para obter-se outra coisa. Que está errado, tem que corrigir, tem uma outra sobrando. Para obter-se outra coisa. A felicidade tem valor em si mesmo. O que eu vou fazer com a felicidade? Eu quero ser feliz para quê? Eu quero meu celular para conversar com as pessoas. Eu quero conversar com as pessoas por causa do meu trabalho. Eu quero trabalhar para ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro para manter as pessoas que eu amo. Eu quero estar com as pessoas que eu amo porque eu sou feliz. Porque elas me fazem feliz. Por que elas me fazem... Por que eu quero felicidade? Porque sim. Quando a resposta é porque sim, você chega naquilo que tem valor em si mesmo. Aquilo que não serve para nada, mas que todas as outras coisas servem.
E segundo Aristóteles, aquilo que tem valor em si mesmo é aquilo que deve nortear a ação humana. A felicidade é o objetivo último da ação humana. E aí vem a pergunta, o que é a felicidade e o que que torna o homem feliz? E como que eu atinjo a felicidade e o que que me afasta dela? Não percam, agora são 8h50, né? Vamos para o intervalo e na volta a gente vai ao vivo de Atenas, Grécia, discutir o que é aquilo com valor em si mesmo, como nós atingimos esse objetivo e o que dele nos afasta. Beleza? Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.